Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast No Tabuleiro com convidados. Vocês estão conhecendo alguns clientes, vocês estão conhecendo alguns parceiros e vocês estão vendo essa moça bonita e simpática aqui do meu lado. Vocês vão conhecer hoje a Stephanie Farinha, que é arquiteta, parceira também da Nova Era Estratégia nos projetos de franquias. Vocês vão conhecer um pouco a trajetória dela, a experiência dela. Mas já falei demais, Stephanie. Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo para quem for assistir o podcast. Então é muito importante você que está aqui com a gente, para você conhecer essa história, conhecer os profissionais que estarão por trás dos projetos que você faz aqui com a Nova Era Estratégia, para você também tirar ideias aí para o seu negócio. Muito importante, você tem que ter um papel e uma caneta próximo aí da sua mão, porque você terá ideias. Em algum momento, Stephanie, se você falar alguma coisa muito legal, eu vou enfatizar, vou entrar aqui com o pessoal, vou reforçar aquilo que você falou para o pessoal anotar, beleza? Mas antes de mais nada, vamos conhecer a Stephanie. Eu já falei demais aqui. Stephanie, conta um pouquinho pra gente sobre você, sobre sua trajetória, você até escolher arquitetura, o que você já fez da vida, até você escolher sua profissão. Conta um pouquinho da Stephanie pra gente conhecer você. Desde pequena eu sempre gostei muito de criação, de fazer desenhos, né, de toda essa parte criativa mesmo. Minha mãe, ela sempre trabalhou com decoração infantil. Sei. Então ela sempre fazia desenhos. E meu avô, ele era pedreiro. Olha só. Então ele me levava para as obras e eu pegava um rolo de pintura e a gente acabava pintando parede. Então, desde pequena, eu acabei me acostumando muito a trabalhar com obras, né? Olha que bacana. Legal. Então, eu já cresci sabendo que eu queria a parte de arquitetura. Você foi praticamente, a sua infância inteira, ela foi moldada nesse universo, né? Tanto da decoração, mexer com as cores, eu imagino que mexer com os ambientes e associado ao lado da construção, você inevitavelmente foi naturalmente levada para a arquitetura, né? Isso, exatamente. Pô, legal. Então, já sempre, desde pequena, eu gostei muito dessa área, né? Tanto da construção, né? Que meu avô me levava nos locais, e da criação, né? De fazer desenho. Então, eu nunca tive dúvida do que eu queria. Entendi. Foi bem bacana, assim, essa criação, né? Da personalidade. Aham. Pessoal, legal demais isso que a Stephanie compartilhou, porque olha só como a vida vai preparando a gente. Até você escolher a sua profissão, até você escolher o seu negócio. Tem muitas pessoas que assistem a gente aqui, Stephanie, que são empreendedores, outras estão já com um negócio já há muito tempo, querem expandir, querem escalar. Eles veem aqui na Nova Era Estratégia uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de replicar um negócio, transformar em franquia. E tem muita gente que assiste a gente também que está nessa fase antes de empreender. Tem pessoas que estão procurando franquias, querem entender melhor esse segmento. Eu sei que a gente ainda vai falar muito de franquia aqui hoje. Você é especializada no segmento também. Mas, pessoal, olha só que interessante como a própria infância, a própria trajetória de vida da Stephanie preparou ela para a profissão. Então, foi natural com que ela exercesse a profissão de arquiteta. Ela acabou escolhendo até instintivamente essa profissão. Stephanie, eu separei umas perguntinhas aqui, não vou te pegar de saia justa, prometo, mas vamos compartilhar aqui um pouco sobre essa trajetória empreendedora. A gente sabe que a mulher tem cada vez mais relevância no mercado de trabalho, a gente tem visto mulheres comandando grandes negócios, grandes redes de franquias, isso é muito positivo, precisamos de mais mulheres no franchising. Já falo para você que é muito importante seu papel no franchising também, para inspirar novas mulheres a franquearem suas empresas. Então, assim, eu gostaria de conhecer um pouquinho a sua trajetória profissional, sua trajetória empreendedora, onde você já trabalhou, o que você já fez. Conta um pouco da sua trajetória profissional pra gente. Então, assim, desde quando eu me formei, eu comecei a fazer alguns estágios, né? Antes de me formar, na verdade, quando eu fazia arquitetura, né? Comecei com alguns estágios. Meu segundo estágio foi numa franqueadora. Olha só, o segundo já? Segundo estágio, sim. O primeiro estágio foi parte de residência, né, mais voltado para essa área. E aí no segundo já foi numa franqueadora, uma franqueadora bem forte aqui em Rio Preto, né, onde eu fiquei em torno de 4 a 5 anos mais ou menos. Legal. E assim, foi onde eu me apaixonei. Eu gostei muito dessa arquitetura de padronização. Legal. Né? Então é algo que eu aprendi muito, né, desde os processos,
desde lidar com a pressão, né, de toda a rotina de franquia. Perfeito. E também de desenvolver aquele projeto comercial que acaba sendo um pouco diferente de uma arquitetura convencional, assim. Exatamente. Aí você tocou num ponto interessante que eu queria falar com o pessoal. Existe uma diferença entre a arquitetura de varejo, a arquitetura convencional, a arquitetura corporativa, a arquitetura residencial, enfim. Tem muitas frentes que a arquitetura trabalha. A Stephanie já apontou isso pra gente. Stephanie, uma curiosidade. O que faz um arquiteto dentro de uma franqueadora? Conta pro pessoal. E o arquiteto dentro da franqueadora, além dos processos que são bem definidos, né? Então a gente tem, quando o franqueado ele compra, né, a franquia e aí depois ele escolhe um ponto, aí ele já vem com todos os processos de arquitetura. Entendi. Que aí vem onde a gente faz a parte de layout, né? Desenvolve toda a parte de padronização. Aí a gente desenvolve todo o projeto arquitetônico, o projeto de maquete. E nesses projetos que já tem todos os processos, ele vem com a padronização, a identidade de marca, né? E tudo que a gente consegue replicar em demais espaços, em diferentes estados, países. Então, a gente consegue passar essa marca em qualquer ponto. Perfeito. Né? Isso que é o mais interessante. E você falou uma palavrinha mágica. Para você que não está anotando, anote esta palavra mágica que a Stephanie falou, que é padronização. Então, Stephanie, muitos empresários chegam até mim perguntando, João, como que é possível esse pessoal aí de franquia abrir 100 lojas, 200 lojas, 300 lojas? A gente conhece franquia instintivamente, então os empresários, eles sabem, conhecem, já ouviram falar, visitaram uma hamburgueria e tal, tem muitos cases famosos. Mas o pessoal não sabe como fazer, não tem ideia de como fazer. E, pessoal, a Stephanie compartilhou aqui, nós já temos uma padronização do imóvel ideal. Nós não aprovamos qualquer tipo de imóvel. Quando você fala de uma franquia, você tem que seguir a padronização. Nós já temos mobiliário, já tem iluminação, já tem todo o projeto pronto, que nem ela falou, identidade visual da marca, já está tudo muito bem definido. Então, você que quer replicar o seu negócio e ver a sua marca, a sua fachada, espalhadas por vários locais e cidades, ou até mesmo fora do país, você tem que ser muito ligado à padronização. Então, essa palavra que a Stephanie falou, acho que é o segredo, é a cereja do bolo aqui para você começar a arrumar algumas coisas na sua casa, diga na sua casa, na sua empresa, né? Arrumar algumas coisas aí na sua empresa para você padronizar o seu negócio. Qual é o tipo de imóvel ideal para a sua empresa, para você abrir um segundo ponto, um terceiro ponto, seja como loja própria ou seja como franquia no futuro. Então, anote essa dica que a Stephanie deu para você. Stephanie, eu separei o seguinte, conta para o pessoal quais são as principais diferenças da arquitetura convencional que a gente vê nas residências, nas casas, prédios, para essa arquitetura de varejo, de franchising. Conta um pouco para o pessoal quais são as principais diferenças desses universos. Quando a gente vai fazer um projeto residencial, a gente faz voltado no que o cliente quer para dentro de casa. Né? Quando a gente vai fazer para o comércio, a gente tem que pensar no público. Exatamente. Então, a gente pensa mais no público-alvo, né? Que a gente separa esse público-alvo, qual seria o segmento. Então, a gente já tem que desenvolver esse projeto, já um espaço que o público fica mais atraente com o negócio, que ele vai até o lugar, que fica instigado aí aquele ponto, né? Então, essa é a diferença. E sem contar que a gente consegue fazer a parte da padronização, né? Que é toda a parte de mobiliários, acabamentos, revestimentos, e a parte da identidade visual, né? Que dentro de casa a gente tem mais a nossa personalidade, né? Então, minha personalidade é algo mais clean, mais moderno, mais o estilo, né? Que a gente coloca dentro da casa. Agora, no comércio, a gente já tem que ver a identidade da marca. Perfeito. Então, é algo que a gente deixa mais marcante para saber que lá no Acre a gente consegue ver aquela loja e saber que é aquela marca. Né? Então, a gente ter esse fortalecimento da identidade visual, tanto em cores, né, em um slogan,
algum símbolo, que eu acho que isso é muito marcante também. Pô, legal. E é algo que a gente consegue replicar, né? Numa casa, a gente pode colocar um elemento um pouco mais elaborado, Obra de arte. obra de arte, exatamente. Algo que seja um custo mais elevado. E na residência, dependendo do seu público-alvo, não é tão interessante, porque como que a gente vai replicar isso, Exatamente. né, nos demais espaços? Então, às vezes, até tem algumas franquias que falam, eu queria colocar um elemento artesanal, né? Sei. Só que aí, como que a gente vai achar um fornecedor, né, que estaria homologando para todas as marcas? É viável isso ou não? Né? Então, tudo isso a gente tem que estar estudando, todos os fornecedores, desde, né, de parte de artesanal ou não, se isso você consegue comprar na internet para ficar mais fácil para o franqueado, né? E essa questão, ou comerciário, então, tudo isso a gente consegue estudar a possibilidade. Muito interessante isso, porque ela falou de alguns elementos aqui. Claro, a gente sabe que existem diferenças entre a parte residencial, a parte corporativa, varejo, mas olha só, uma arquitetura focada no cliente. Olha que dica de ouro que a Stephanie compartilhou com a gente aqui. Muito interessante, você que quer posicionar o seu negócio para público A, você tem que ter a arquitetura toda também direcionada para essa atmosfera. Você vai na concessionária da Jaguar, da BMW, de grandes marcas, por exemplo, você tem uma padronização visual daquele ponto de venda. Aí você vai numa concessionária mais direcionada para carros populares, você tem outra arquitetura. E muda tudo, né, Stephanie? Você falou da parte de identidade visual. Isso envolve não só a paleta de cores do imóvel, eu acredito que você está falando da identidade da marca, essa marca tem uma personalidade, Exatamente. os uniformes dos funcionários, o atendimento, o script de vendas, a abordagem, tudo tem que compor esse conjunto de ações que o ponto de venda ele só traduz, né? Ele traduz a personalidade da marca, Sim. diferente da nossa personalidade em casa, né? Que é completamente diferente. Sim. Então você quer escalar o seu negócio, quer replicar a sua empresa, quer transformar a sua empresa em franquia, primeiro passo, qual é o seu público-alvo? Então essa dica que a Stephanie colocou é muito importante para nós posicionarmos a sua marca e a arquitetura das suas lojas 100% alinhadas com a expectativa do seu público. Então, eu gostei muito dessa dica que você colocou. Outra coisa que eu achei interessante, a gente falou aqui de alguns elementos. Você falou de escultura, alguma coisa mais artesanal. Conta um pouco pra gente, um pouco dessa parte de elementos. Quais são as características de uma arquitetura de varejo bem definida, bem montada? Conta um pouco pra gente sobre isso. Eu falo mais também que a identidade visual da marca. Até mais relacionado ao marketing. É o ponto mais característico, porque é onde a gente vai delimitar mesmo questão de público, que era isso que a gente estava conversando já, né? Então, a gente vai definir o público que a gente vai colocar, né? Vai definir toda essa parte da identidade da marca, né? Se é um estilo orgânico, o que a gente vai vender, se é um comércio de comidas naturais. Então, aí a gente vai ter que deixar com vegetação, com espaço, que o público se sinta em casa, né? E tudo depende do estilo do negócio, tudo vai depender da marca. Perfeito. Então, parte da identidade da marca. Da identidade da marca. Importante. Eu falo assim, eu não inicio um projeto sem ter a logo definida. Perfeito. Eu acho que é o ponto principal. Manual de marca. Manual de marca. Manual de identidade visual. Identidade visual. O que essa marca está querendo trazer, né, para o cliente. Então, tudo isso bem definido é um projeto melhor definido, assim. É um projeto mais completo, um projeto que vai ser assertivo. Perfeito. Né? Então, se ainda a pessoa não tem essa logo, essa identidade de marca bem definida na mente, né? Então, eu falo, então espera, define isso, que é onde que a gente vai ter o ponto de partida. É muito importante isso, porque até compartilhando uma experiência com vocês que estão aqui com a gente,
Eu já, como cliente, somos consumidores também, né? Não somos só empresários, empreendedores. A gente é cliente, a gente visita muitas lojas e compra muitas coisas. Mas eu já tive uma experiência ruim, que eu fui numa loja de ferramentas, eu estava precisando de algumas coisas para casa, e a loja estava escura, com uma iluminação muito fraca, e os vendedores com uma cara triste dentro da loja, eu não consegui, eu uso óculos, né? Eu não estava com óculos, e eu não enxergava direito as coisas ali, tudo meio bagunçado. E são tantas coisas que influenciam na decisão de compra, né? O cliente acaba, às vezes, entrando e indo embora, gastando menos do que ele poderia gastar, ou até nem gastando, só por conta da arquitetura e dos elementos visuais que tem ali dentro da loja, né? Com certeza. Mas uma coisa interessante que a Stephanie compartilhou, pessoal, com relação à identidade visual. Eu queria perguntar para você, Stephanie, e se o cliente não tem essa parte muito bem definida? Como que você procede? Como que você orienta? Porque a gente sabe que o empresário, como um todo, ele é muito instintivo. Então, às vezes, ele foi lá 5, 10 anos atrás, abriu a empresa do jeito que dava, fez uma marca do jeito que dava, um nome do jeito que deu, colocou uma fachada lá e foi trabalhar. Então, agora que essa empresa quer se profissionalizar e ela ainda não tem esses elementos, não tem esses documentos, como que você orienta? Quais são os primeiros passos? Eu falo primeiro, assim, para ele definir esses pontos, né? Então, se ele já abriu hoje e ele quer fazer um novo layout, por exemplo, né? Fazer uma reforma, e ainda logo talvez não tá da forma que ele gostaria, eu acho que é o ponto de partida da gente fazer toda a questão visual. Arrumar a marca. Arrumar a marca. Então, a gente vai arrumar a marca, mas eu falo nunca alterar do zero. Eu sempre falo deixar alguns elementos que tenha a personalidade da empresa. Exatamente. Então, ele tem que ter esse feeling de não deixar mudar tanto, né? Porque ele já tem um tempo de uso da marca e tudo mais, mas a gente fazer como se fosse uma revitalização Perfeito. mesmo, né? E aí a gente faz toda essa parte de projeto. Então, identidade visual, as cores, já é umas cores que já tá ok ou não. Então, a gente muda toda essa caracterização da loja também. Tem todo um estudo por trás. Tem estudo, isso. Então, como ele já tem bastante tempo já de uso, todo da loja, então a gente já vai ter um estudo melhor. Qual que é o público dele? Já tem uma clientela, Já né? tem uma Não pode abandonar. Isso. Então, e eu falo que isso daí envolve muito a quantidade de vendas que ele vai ter no local, né? Se ele vê que a venda dele não tá muito bacana no local e tudo mais, então é o ponto que ele começa a pensar melhor na vestimenta da sua casa, do seu espaço. Legal. Né? Que é onde ele arruma, faz essa revitalização, que é onde a gente pode até mesmo fazer uma padronização, franquear e ter muitas lojas. Exatamente, exatamente. Bom, então tudo parte, pelo que a gente está entendendo aqui, da identidade visual, do posicionamento da marca. Às vezes a marca está meio desatualizadinha, um design um pouquinho mais apagadinho. É uma questão de dar essa repaginada mesmo que você falou, né? Para preparar a empresa para um movimento de profissionalização e, consequentemente, de crescimento. Então, achei muito legal isso que você falou. Fica a dica aí para você que está assistindo e ouvindo a gente também, para você ir anotando aí, revitalizar seu ponto de venda, padronização, mobiliário. E é muito importante isso, Stephanie, porque eu já presenciei isso, eu já vi isso acontecer. Empresas que passam por essa transição, por essa profissionalização, o empresário faturava ali naquele ponto, sei lá, 30 mil, 50 mil. Aumentou 20, 30, 40% depois de uma revitalização. Os próprios clientes gastam mais e levam novos clientes quando o empresário ele faz esse movimento, né? Então, é um investimento para você também. Que você quer vender mais, você quer atrair mais pessoas para o seu ponto de venda, olha só a dica que a Stephanie te deu. Então, é muito importante você pensar nessa repadronização, nessa revitalização, colocar uma fonte mais moderna na sua letra, na letra da sua marca, né? Às vezes tá lá em 1987 ainda, não. Vamos atualizar, porque você vai gerar novas vendas, vai atrair mais clientes. E ponto de venda é um convite, né? Sim. A gente precisa convidar as pessoas para os nossos estabelecimentos. E eu queria que você contasse para o pessoal, Stephanie, um pouco sobre esse mercado da arquitetura de varejo, o que você pode trazer desse mercado para a gente, o pessoal que está ouvindo, está acompanhando, olha, fiquem atentos a essas tendências, conta um pouco desse mercado para a gente.
Ai, com certeza é um mercado que está crescendo muito. Assim, hoje eu falo que as pessoas não saem de casa para ir num lugar que não seja tão atraente, Instagramável. instagramável. Tem que ter um... Hoje em dia, a parte instagramável é o que está crescendo muito, né? E é algo que, assim, dá muito retorno. Eu falo que é como se fosse um marketing orgânico, Perfeito. né? Porque a pessoa, se tem um espaço instagramável, se tem a marca lá nesse espaço instagramável, a pessoa vai tirar uma foto, já posta no seu Instagram, ela já está divulgando sua marca sem que ela pensa. E é uma cenografia toda preparada para isso. Toda preparada. Perfeito. Exatamente. Então, é algo que eu gosto de usar muito na maioria dos meus projetos, né? Eu falo que tem que ter esse espaço para a gente estar, nem se for para pegar o produto, tirar uma foto, tanto quanto as pessoas que estão dentro do local usar, ou então o cliente usar, sabe? Para a gente sempre fortalecer mais essa marca. Perfeito. Isso é algo que cresce muito, né? E além de deixar o espaço mais bonito. Exatamente. Olha só, pergunto para você que está aqui com a gente. Você tem um espaço instagramável na sua empresa? Tem que ter um cenáriozinho, por menor que seja, um espacinho ali num cantinho. Tem que ter um pequeno cenário montado por um profissional, claro. Você não vai fazer aí por sua própria conta, você vai procurar um profissional. A Stephanie está aqui para isso, realmente, para mostrar para você que existem profissionais especializados em varejo, em arquitetura de consumo, para que as pessoas, primeiro, sejam atraídas para sua loja e falar, cara, que espaço bonito. E um vai vendo os stories do outro, as redes sociais do outro, e isso vai sendo orgânico. Você vai atraindo novos clientes sem muitos investimentos de marketing ativo. Aí você fica com um marketing mais passivo. Claro, você investiu nesse cenário, nesse ponto de venda. Isso vai ser um elemento de marketing para você e para o seu ponto de venda. E muitas vezes as pessoas vêem no Instagram de um amigo e olham e falam, gente, que lugar é esse? Eu quero conhecer, desperta curiosidade. E aí ele vai ver onde é, às vezes a pessoa vai marcar, né? E aí com certeza ele tá indo lá só por conta daquela foto que o amigo postou na internet. E isso vai gerando mais clientes, assim, para conhecer. Aí se o produto for bom, e aí toda a parte de atendimento, que aí já tem todas essas questões, né? Com certeza vai ser um cliente fiel. Massa, legal. Porque eu acho que é a primeira coisa que chama, né? Que convida o cliente a estar conhecendo, que é para despertar essa curiosidade. Aí depois, com o restante, que ele continua sendo um cliente fiel e vai trazendo novos. Um case muito legal, lembrei aqui para compartilhar com todos. Um case muito legal, Stephanie, que eu lembrei aqui, é uma hamburgueria do Jurassic Park em São Paulo. Não sei se você viu. Legal. É muito legal, depois compensa você buscar aí nas redes sociais, não lembro o nome da hamburgueria, mas ela tem toda a temática do Jurassic Park. Eu pesquisei, eles são licenciados pelos estúdios que fizeram o próprio filme. Não sei se o estúdio é sócio em alguma parte disso, mas eu sei que eles têm o licenciamento. Então, claro, você aí no seu negócio, você não vai sair pegando imagens de filmes, você não vai pegar nada sem autorização primeiro, claro. Você viu no episódio anterior a entrevista que a gente fez com a nossa advogada especializada em propriedade intelectual. Se você não assistiu, fique tranquilo, vou deixar o card aqui perto do vídeo, vou deixar na descrição do episódio. Assista depois, marque aí na sua agenda para você ver tudo sobre marcas e patentes, sobre propriedade intelectual com a Juliana que eu entrevistei no episódio anterior. Mas muito importante que você tenha esta preocupação. Eu achei muito legal e eu lembrei desse case para compartilhar porque o local inteiro é instagramável, dá vontade de tirar foto de tudo, até o cardápio, é tudo pensado. Então, quando você direciona toda a temática da arquitetura do ponto de venda para essa identidade visual, para esse convite visual para as pessoas se atraírem e irem até a loja, vale muito a pena esse investimento, né? Sim. E me fala uma coisa, o primeiro estágio que você contou foi sobre residencial, depois você foi para o franchising. O que fez você escolher esse mercado mais corporativo, mais varejo? Conta um pouco o que te atraiu nesse mercado. Desde o início eu já me apaixonei por esse mercado. Aham. Mas quando eu vi que Rio Preto era o berço de franchising, foi algo que me despertou mais interesse. Eu falei, bom, a gente está numa cidade que tem muitas franquias
E eu já tinha a expertise em trabalhar com padronização, em trabalhar com processos, né? E acabei acostumando em trabalhar com pressão. Entendi. Porque eu brinco, né? Mas é algo que é muito real, assim. Porque a gente tem os clientes que ele já tá com o ponto alugado, que ele aluga, e ele tem que já gastar o dinheiro logo de cara, né? Então, a gente não tem o tempo de ficar desenvolvendo um projeto durante meses, né? Porque o dinheiro deles está rolando. Então, Ser rápido. tem que ser rápido. Então, essa parte de criação, de fazer todo o estudo, é um processo rápido para a gente, né? Porque a gente tem que pensar também na parte do franqueado, né? Que ele está tendo todas as dores de fazer todo o processo de gastar dinheiro, de estar investindo, né? Então, isso é algo que também eu acabei acostumando, né? Em lidar com toda essa parte com o franqueado. E acabei acostumando e me apaixonando por essa área. O bichinho do franchising te picou. A gente costuma falar, pessoal, quando o bichinho do franchising pica você e você começa a coçar, você não vai parar de coçar nunca mais. E picou a Stephanie também, assim como me picou. E talvez pique você também, você que está acompanhando a gente aqui. Stephanie, eu gostaria que você compartilhasse um pouco qual é o primeiro sinal que o empresário ele tem que se atentar. Assim, vamos dizer assim, o primeiro sinal que o empresário, quem está assistindo a gente, precisa estar atento com relação ao momento de refazer. Eu sei que você deu um pitaco aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. Momento de refazer a empresa, reposicionar a marca, reformar a loja. Quais são os primeiros sinais que você aconselha os empresários a identificarem? Sim, hoje eu falo que a empresa que está desatualizada, ela já tem que se atualizar no mercado, né? Tanto de materiais, acabamento e tudo mais, né? Mas eu falo que um dos pontos, né? Se ele vê que não está vendendo tanto o produto, é algo que também ele tem que se atualizar, né? E é onde fazer toda a repaginação do espaço. Perfeito. Porque é igual a gente estava falando tudo agora. O cliente vai em lugares atrativos. Hoje em dia tem muita concorrência que é muito atrativo, né? Então, ele quer conhecer algo novo, algo diferente. Então, tudo que muda do comum, né? Que a gente faz algo elaborado, faz algo estudado, é algo que o cliente com certeza vai instigar ele a ir até o local, né? Então, quando a gente vê que essa venda tá um pouco mais baixa, tá caindo, né? Mês a mês a coisa tá minguando. Tá, e vê que os acabamentos, revestimentos já estão desatualizados, já tá na hora de, com certeza, fazer essa repaginação em todas as franquias, ou então se é só um comércio, né? Porque eu acho que isso é um ponto muito importante, por ser a vestimenta do seu negócio. Perfeito. É o uniforme da empresa, né? O uniforme da empresa. É o primeiro ponto que ela vai ter esse acesso, né? Então, ele vai entrar na sua loja, é o que chama o teu... Primeira impressão, né? Para um cliente que entra, que chega pela primeira vez. Sim, que chega pela primeira vez. Então, ele já vai se sentir bem no local. Então, entendi. Essa é uma área que tem que se atentar. Então, vendas é o primeiro e principal indicador, né? Tá perdendo o cliente não tá voltando, opa, luz amarela acesa e vamos atrás de reformar a loja. De reformar a loja. Legal, perfeito. Uma coisa que a Stephanie falou, pessoal, para você atualizar os seus elementos visuais, principalmente falando aí em acabamentos, a gente não para pensar que tendências de cores saem de moda, madeiras, texturas, a gente não sabe, mas as coisas saem de moda e o cliente ele gosta de frequentar locais novos, locais bem cuidados, locais muito mais reformados, locais modernos. O cliente não quer ir naquele lugar antigo, aquele lugar cheirando mofo. O marketing olfativo é muito importante também, né? Para compor todo esse visual também. Então, tudo é direcionado para o consumo, para o cliente ficar o máximo tempo possível dentro da sua loja e gastar o máximo possível. Então, tudo é pensado. Acredito que, Stephanie, isso inclui não só esses elementos visuais de acabamento, mas também você está falando de iluminação, que nem a gente falou, do cheiro,
são todos os elementos necessários para você inspirar o cliente a consumir mais e ficar mais tempo na sua loja. Então é um investimento que acaba voltando e voltando muito. Então preste atenção nas suas vendas, preste atenção se o cliente não está voltando, se o cliente não está trazendo novos clientes, parentes, amigos, é um sinal de alerta para você reposicionar a sua loja, reformar e dar uma vida nova para o seu ponto de venda. Uma coisa importante, Stephanie, existe alguma coisa que que você aconselha que o pessoal não faça, alguma coisa que não pode ser feita, ou que você não aconselha fazer de forma nenhuma em uma reforma, em uma adequação? Assim, vamos falar as cagadas. Vamos falar as coisas erradas, as cagadas que você já viu por aí na sua carreira e você não aconselha o pessoal a fazer. Um dos pontos que eu não aconselho é talvez a gente buscar elementos muito altos, valores altos, né? Elementos caros, Um revestimento, isso. Um revestimento num valor muito acima, que é onde entra talvez uma arquitetura convencional, né? Uma arquitetura residencial. É certo? tua casa, a gente vai estar colocando, mas dentro do comércio, quanto mais investimento, fica mais difícil ter esse retorno, Entendi. né? Fica, na verdade, é um tempo retorno longo. muito longo. Isso, então eu sempre falo para os meus clientes, a gente sempre vai colocar revestimento, acabamento, mobiliário, que está dentro, né, que a gente consegue deixar bonito e um pouco mais em conta, para a gente ter esse retorno, né, o feedback, né, todo o retorno do investimento mais rápido. Perfeito. E eu falo também que essa diferença de público A, B e C, que é o que a gente divide, o público, então tem que ser muito delimitado, né? Porque também entra a questão de acabamento e revestimento. Exatamente. Então, se a gente tem um público A e B, né? Então a gente tem que ter uns elementos que não o cliente ele não assusta até entrar na loja, né? Se é um cliente um pouco falando mais de público C, ele tem até medo de entrar naquela loja, ele tem receio, fala, não, essa loja deve ser muito cara, não vou entrar. Entendi, olha só. Então, tudo isso tem que ter um estudo bem certinho, né, do que você quer transmitir nessa loja, nessa unidade, nesse ponto, para o seu cliente não ter receio de entrar, ou então quer que ele tenha receio de entrar porque você quer chamar o público A e B. Então, toda essa questão é um estudo que a gente faz. Entendi. Então, eu não falaria para uma pessoa que tem uma loja assim, acabar tendo um investimento tão alto, né, sem que tenha esse retorno. Interessante. Isso daí é muito legal que você falou, porque assim, olha só, pessoal, até compartilhando com vocês e complementando isso que a Stephanie falou, recentemente, Stephanie, eu tive conhecimento de um caso de um conhecido meu, ele tinha uma loja por 20 anos de roupas, e eles resolveram dar um upgrade na loja. Foram atrás de reformar a loja, deixaram a loja mais chique, mudaram os produtos, mix de produtos e tudo mais, e deu muito errado. Deu muito errado por quê? O que aconteceu? Os clientes que já iam na loja falaram, ficou caro, e os clientes pararam de ir, e eles não conseguiram trazer esses clientes mais premium, vamos dizer assim, para a loja reformada, por quê? Porque os clientes não tinham costume. Falar, não, aquela loja lá era aquela lojinha popular. Então ele acabou ficando no escuro, né? Ficando no escuro justamente pelo que você falou, de aplicar elementos mais premium, reposicionar a marca, reposicionar a loja, só que estava fora dessa estratégia de público e tudo mais. Então olha só a importância, pessoal, de vocês contratarem profissionais que são especialistas em varejo, especialistas em consumo, especialistas em franquias. Muito legal isso que a Stephanie falou para você. Não ter materiais muito caros, existem materiais muito acessíveis que também agregam valor para o seu ponto de venda, sem comprometer o retorno do seu investimento, mas também é muito importante que você harmonize todos esses elementos com o posicionamento. Mais uma vez, vamos focar no cliente. Então, olha só, é uma arquitetura de consumo, uma arquitetura focada no público-alvo, no seu cliente. Então tome muito cuidado para você não fazer um movimento errado e usar os elementos errados. E falando de franquias, agora vamos entrar na parte boa aqui da conversa, porque tem muita gente que acompanha a Nova Era Estratégia aqui, o podcast também, e vamos falar de franquias. O pessoal sempre tem curiosidade. João, beleza, entendi, eu sei o que é franquias,
legal essa padronização, tá, mas beleza, como que eu faço isso? Então, assim, as franquias elas são muito boas em arquitetura, são muito boas em consumo, em varejo. Franchise é um canal fortíssimo de varejo. Então, conta pro pessoal que está assistindo a gente, como é possível ele começar uma padronização na loja dele? Você falou de processos. Como é possível ele dar o primeiro passo, ele aplicar algumas técnicas na loja dele, mesmo sem que ele, assim, se ele não quiser virar franquia? Vamos pensar no empresário que tem um negócio só, ele quer deixar a loja dele bonita, mesmo sem precisar escalar, virar franquia e tudo mais. Como você aconselha ele começar esse reposicionamento, os primeiros passos, para aplicar essas técnicas de varejo de franquia no negócio dele? Eu falo muito. Basicamente é o mesmo ponto que fazer um projeto de franquia, Perfeito. né? Então, a gente tendo a parte da identidade visual, já tem o produto, ele já sabe qual que é o público, né? Então, a gente já consegue iniciar um ponto de partida do projeto, Perfeito. né? Ele já tendo espaço, então agora a gente vai fazer o estudo do espaço, né? Que é onde ele vai colocar a marca dele. Eu falo que é um dos pontos muito principal também, né? A escolha do ponto. Muito importante. Eu falo que a escolha do ponto é o principal para a gente iniciar esse ponto de partida do projeto, né? Porque é onde a gente vai ver se tá de acordo com a marca, se é um ponto que vai dar retorno para ele, né? Então, fazendo todo esse estudo, a gente já consegue iniciar a parte do projeto. Entendi. Aí, depois disso, mesmos processos, assim, de layout, maquete, né, identidade da marca, 3D, aquela visualização. visualização. E aí, a gente mostra como que ficaria em imagens reais, né, Perfeito. com vistas de acabamentos, revestimentos, mobiliários, né, móveis planejados. Legal. Parte de iluminação a gente já consegue ver também. Então, toda essa visualização para o cliente saber como que vai ficar a loja dele. Legal, legal. E uma coisa importante, a gente estava conversando nos bastidores aqui, pessoal, com relação à mão de obra. Mão de obra é um desafio geral, não é só na sua cidade, não é só na sua região, não, isso é Brasil, isso é mundo. O mundo está passando por um desafio de mão de obra. E a gente fala de obra, né? A gente fala de reforma, já dá uma coceira, né? Tem muitas pessoas que têm muitos traumas e tudo mais. Porém, qual a diferença ou o principal diferencial do empresário contratar realmente uma empresa especializada, que nem a sua, profissionais especializados, tem esse acompanhamento, vocês vão atrás de mão de obra, acha marceneiro, serrareiro, acha tudo. Como que funciona a execução, vamos dizer assim, desse projeto? Eu falo que com certeza tem que pegar o fornecedor qualificado para cada tipo de negócio, né? Então, a parte da arquitetura que vai desenvolver toda a parte de projeto, nesse projeto vai estar todo detalhado, especificado para a obra, e aí a gente faz todo esse acompanhamento também. Mas para a execução, a gente tem que contratar uma pessoa qualificada para execução, uma construtora, um engenheiro que tem toda essa equipe. Porque quando eu falo que a gente vai contratar um pedreiro que faz a obra, depois o gesseiro, depois a parte de iluminação. Fazendo picado. Vai fazendo picado, um fica dependendo do outro. Só a obra vai atrasando. Perfeito. Entendeu? Então, porque você contrata a parte do gesso, só que aí o eletricista, ele precisa que o gesso termine para depois ele fazer. E aí, nisso, eles não conseguem ter uma equipe em conjunto, porque eles acabam pegando muita obra e acabam fazendo picado o seu trabalho. Então, um dos segredos, então, que você aconselha, olha só, um dos segredos que o mercado de franquias faz, você ter, sim, uma empresa qualificada por trás desse projeto, porém, uma empresa que já detém todas as frentes necessárias de serviços para prestar uma reforma rápida. Então, as franquias usam isso. Esse é o segredo, né? Sim, porque tudo que é rápido, a gente também economiza. Sim. Né? Então, às vezes vai economizar pegando cada fornecedor e aí enxuga o valor de custo, mas e o tempo que ele está fazendo a sua obra? Que com certeza vai atrasar. Né? Obra já tem essa parte de que acaba atrasando, né? Verdade. Tem essa trauma, fama, né? um trauma.
né? Então, imagina você tendo esse trauma com vários mãos de obra que não é qualificada, né? Ou então tendo surpresas de que não vai, aí você fala mais um dia, então vai atrasando sua obra. Enquanto isso, se você contrata uma equipe que já tem toda essa equipe formada, já tem parte de elétrico, tudo, então se um não for, ele tem outra pessoa para colocar no lugar. Né? Então, aparentemente parece que é mais caro, só que o tempo reduzido compensa o valor que o profissional, o empresário está investindo, né? Com certeza vai compensar. Então, o tempo que ele gasta é muito menor do que os atrasos que a gente vai ter e as surpresas, né? Porque a pessoa que vai estar fazendo sua obra, ela já tem a expertise de resolver algum problema, né? Então, ele já tem a equipe, já vai soltando tudo, enquanto um vai fazendo, o outro já vai pintando. Então, já economiza esse prazo aí, e você não vai estar pagando aluguel, você já não vai estar pagando... Tá correndo o dinheiro já. Já tá correndo dinheiro. E aí, a gente fala que o tempo é dinheiro. Exatamente. E quanto menor o tempo da execução da obra, aparentemente, vou gastar muito mais com essa equipe, com essa empresa aqui. Não. Ao invés de fazer uma obra de 90 dias, você faz em 60. Esses 30 dias você está ganhando. Sua loja volta a receber clientes, já renovada, repaginada. Você solta a campanha de marketing, você volta a recuperar esse investimento muito mais rápido. Então, muito importante, Stephanie, antes da gente partir para o finalzinho, eu queria fazer um bate-bola aqui contigo no seguinte sentido. Você, com a sua experiência, tem muitas pessoas de vários segmentos que assistem aqui, que acompanham aqui, ou de alimentação, moda e vestuário, serviços. Eu gostaria que você contasse para cada um desses principais segmentos assim, que a gente tem, não só do franchise em si, mas das vertentes diferentes de negócios, o empresário da alimentação, o empresário de cada um desses segmentos. Quais são os principais pontos, ou a principal característica, o principal diferencial, o principal conselho que você dá para o negócio dele? Você que é de alimentação, você tem que ter isso. Você que é de moda e vestuário, você tem que ter isso. Que tipo de conselhos você pode dar para esse pessoal com essa experiência que você carrega? Eu falo que vai depender muito da marca, né? Mas assim, alimentação, por exemplo, se é algo que você quer que ele consome mais. Sei. Então, a gente tem que pensar sempre na iluminação. Legal. A gente tem que pensar em uma cadeira mais confortável. Legal. Que aí o cliente ele vai ficar mais no local. Tem que ter umas cores mais suaves, mais aconchegante, madeira. Todo esse tom faz com que o cliente fique mais no ambiente. Entendi. Né? Agora, se é algo que é mais delivery, que é mais rápido, então aí a gente já tem que fazer o contrário. Às vezes até colocar uma cadeira mais confortável para ele. Mais durinha. Porque ele não vai ficar tanto tempo. Não, vou comer aqui rapidinho. Precisa de volume, de giro. De giro. Então, todos esses pontos a gente tem que perceber. E até definir antes. Então eu quero que o cliente não fique aqui muito tempo. Eu até brinco assim, em algumas cafeterias que eu fiz, né? O pessoal fala assim, vamos para um ponto de tomada, né? E aí eu falo, tá, mas aí você quer que ele fique trabalhando e consome um café, né? E fica lá durante 2 horas, 3 horas, ou não? Você quer que tem esse giro mais rápido, Giro né? de mesa, né? Giro de mesa. E isso é o que acontece em muitas cafeterias. O cliente vai lá, pega um café, faz uma reunião... Uma aguinha com gás, alguma coisa. E aí, se ele não consome, só que ele tá pegando o lugar de quem vai consumir. Tá usufruindo da estrutura. Da estrutura, exatamente. Então, isso daí é um ponto que talvez... então vamos deixar só 2 mesas para esse tipo de cliente e as demais mais... com um giro maior, entendeu? Então, isso a gente consegue sempre pensar na parte até na criação do projeto. Perfeito. Né? Então, aí cores mais fortes, né? Então, eu até brinco, o McDonald's, você vê que ele é amarelo, vermelho, né? E então, mudou até, né, as fachadas, né? Isso, porque ele quis mudar esse conceito, né? Perfeito. Hoje em dia tem... você vê que lá fora é mais um giro, né? Que as cores mais coloridas e dentro agora estão os pastéis. Exatamente, mais madeira. Mais madeira, justamente para ter esse
ar mais aconchegante. Uhum. Então, a parte de delivery, tudo que é rápido, então cores fortes, coisas mais que não são tão confortáveis, Uhum. né? Que a gente consegue já delimitar bem Perfeito. essa parte do projeto, né? Uhum. Aí depois de roupa, de cada segmento, vai variar muito da marca, assim, em si. Vamos supor se é uma marca por exemplo, a Farm, né? Você vê que o conceito dela é de pessoas que são mais naturais, veganos, né? Então, você tá bem separado, Exato. o público, Uhum. né? Tá Então, bem definido tá também. bem definido. Então, é essa definição, né? Legal. De saber qual que você quer atingir para você conseguir definir isso no seu próprio projeto, né? No seu próprio espaço. Então, eu vou vender uma loja umas roupas mais para jovem. Tá. Então, aí eu preciso colocar elementos mais jovial, e um neon, né? Sei. Algo mais urbano. Algo que tá usando bastante, né? Aí o neon entra, que é a parte instagramável. Exato. Parte instagramável já entra, que é as pessoas mais jovens, já quer ir lá, sentar. Tem uma frase em neon, um slogan, que já vira o slogan da marca. E assim vai, a gente consegue brincar bastante. Legal. Se a loja é mais direcionada para público masculino uma coisa, feminino é outra. Aí dentro do feminino você tem variações também. É um público mais jovem senhora, é público A, público B, público C. Não, aqui são jovens mesmo, jovenzinhos e adolescentes. Tudo muda, né? Mas é direcionado 100% ao cliente, né? 100% ao cliente, exatamente. Igual a gente tem lojas de shopping, né? Que as marcas, Lilies Blanc. Então a gente, será que eu não sei se eu entro por conta do valor. Sei. Então, isso daí acaba inibindo, só que a pessoa que é o cliente da Lilies Blanc vai Exato. e sabe que tem o público dele. Exatamente. E é uma maneira de selecionar, né? Uma maneira até de você se posicionar e selecionar melhor o público. Exatamente. Então, é esse ponto que é onde tem que estar bem definido na sua marca para a gente conseguir colocar em um projeto e ter um projeto assertivo. Legal. Uma coisa importante, pessoal, a gente falou muito de posicionamento aqui. Não existe certo ou errado. Selecionar público não é algo errado, não é algo antiético. Imagina, não tem nada a ver. É uma questão de mercado. Você construiu o seu nome, a sua marca e foi direcionando a sua empresa para atender um determinado público, que por sinal se identificou melhor com a sua marca. Então, quanto mais você se posicionar, e olha só um case legal que a Stephanie falou, público vegano, vegetariano. Então, não tem certo e nem errado. Selecionar público não é antiético. Fique à vontade para você selecionar o seu público. Uma coisa que eu vejo muito empresário falando para mim, Stephanie, não, João, aqui somos uma marca democrática, nós atendemos todos os clientes de público A, público D, homens e mulheres de todas as idades. Aí a vovó já dizia pra gente, quem tudo quer, nada tem, né? Então a arquitetura, ela vem realmente consolidar o posicionamento da empresa, né? Para um público-alvo específico. Exatamente. A gente, às vezes, até consegue juntar todos os públicos. Consegue. Uma marca mais generalista. Isso. A gente consegue, sim, fazer algo mais neutro, entendeu? Mas isso também a gente tem que definir desde o início. Perfeito. Né? Então, eu quero atingir todos os públicos, eu quero atingir um público mais familiar, entendeu? Ou não, um público... Então, público solteiro. Tudo isso a gente consegue definir, mas é desde o início, do ponto de partida, que a gente vai colocar no projeto para isso ficar bem, assim, não ter problema lá na frente, igual você comentou do teu amigo. Exatamente, fazer um movimento de mercado que dê errado. Né? Isso, essa a questão que a gente tem que prestar mais atenção desde o início. Legal demais. Stephanie, vamos aqui para a câmera do meio, estamos chegando no nosso finalzinho, quase uma hora de conversa, já passa rápido, né? Olha, passa rápido. Passa muito rápido. Uma coisa que eu gostaria que você deixasse aqui, os principais insights, as principais ideias, vamos fazer um recap aqui, vamos recapitular os principais pontos que a gente falou para o pessoal que acompanhou a gente até o final. O que você aconselha o pessoal a fazer e não fazer nas suas lojas,
se eles estão com vontade de mudar, os primeiros passos. Deixa suas considerações finais para quem está acompanhando a gente até aqui. E, lógico, faça o seu jabá, né? Fala o nome da sua empresa, Instagram, conta pro pessoal, como que o pessoal fala com você. Ou eu também posso deixar aqui na descrição do vídeo, pessoal. Vou deixar aqui os contatos da empresa aqui da Stephanie, mas vou deixar a palavra com você agora. Tá. Não, a questão de... o que eu sugiro para os clientes, né? Que são essa parte de definição realmente da sua marca. Perfeito. Né, pra gente... Isso tudo que a gente conversou. Então, primeiro, vamos definir. Tá tudo bem definido. Estratégia, né? Estratégia de marca. Perfeito. Tem essa parte de estratégia de marca aí, pode me procurar. Então, tá precisando de estratégia, fala comigo. Depois que a gente acertar a estratégia do seu negócio, a Stephanie vai entrar no circuito pra gente fazer um projeto legal pra você. Isso mesmo, por isso que tem essa parceria aí. Legal. Parceria bem bacana, que aí depois da estratégia montada, aí a gente busca a parte de arquitetura, né, e é onde a gente desenvolve todos esses projetos, bem, com os processos bem definidos, com prazo de entrega também bem definido, que isso é algo que a gente consegue atender totalmente a expectativa do cliente. Eu falo que até são 15 dias de processo. 15 Olha só, processo, é rápido até. É muito rápido, né? Então é bem mais rápido do que o mercado está acostumado por aí. Então a gente consegue atender justamente por tudo aquilo que a gente conversou, do cliente tá já com um aluguel, né? Perfeito, tá correndo dinheiro já, tá tem pressa. Tudo isso. Então pode me procurar, que a Stephanie Farinha vai resolver o problema de vocês. Pessoal, vocês conheceram essa mamãe, tá gravidinha aqui do meu lado. Tá aqui, ó. Somos nós três aqui, falando aqui com vocês. Vocês já viram, tá quase, né? Tá quase. Finalzinho. Daqui 4 semanas, hein? Olha só, tá quase. E a Stephanie abriu aqui o espaço, o escritório, para vocês conhecerem, para vocês entenderem como que funciona os bastidores de um projeto de formatação de franquias, reposicionamento de empresa, toda a estratégia, arquitetura. Olha só, estamos falando de varejo, de consumo. Você quer aumentar suas vendas? Fala com a gente vai ajudar você a conquistar muito mais clientes. Stephanie, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado por abrir as portas. Fico muito agradecido pela parceria também. E fica aqui o convite, né? Quando você quiser também gravar um podcast com o João, entrevistar o João, eu estou à disposição, você sabe, parceria aqui, via de mão dupla, mas agradeço demais a sua disponibilidade. Ai, sem dúvida, adorei nosso bate-papo aqui. Bacana. Muito bom. Pessoal, Stephanie Farinha aqui com vocês, espero que vocês tenham gostado do papo. Revisitem os conteúdos, os episódios anteriores, revisite o episódio aqui com a Stephanie, anote de novo tudo que você precisa anotar e procure profissionais qualificados em arquitetura de consumo, arquitetura de varejo, para ajudar você a vender mais. Beleza? Muito obrigado por terem assistido. A gente se vê no próximo podcast, hein? Até mais, um abraço. Tchau, tchau.